A noite engolia a BR-135 com uma fome que parecia quase pessoal. Não era só a escuridão da falta de postes, era a escuridão da alma da estrada, aquela que a gente sente no estômago quando passa por quilômetros e quilômetros de nada a não ser mato fechado, um breu absoluto que só se quebrava de vez em quando pelo facho pálido dos faróis do meu Scania. Aquele tempo, finalzinho dos anos 80, era outra vida, outra realidade. Para quem vivia na boleia, não tinha celular, não tinha GPS. A gente se guiava pelo instinto, pela sabedoria das antigas e, claro, pelas placas que a maioria já tinha enferrujado, mal dava para ler. Mas a gente sabia de cor cada curva, cada buraco, cada reta infinita daquele trecho entre a Bahia e Minas Gerais. Um trajeto que para mim já era tão rotineiro quanto escovar os dentes. E foi justamente por isso, pela rotina, que o que aconteceu me pegou completamente de surpresa. Porque não devia ter acontecido. Era uma anomalia na ordem natural das coisas que regiam a vida na estrada. Eu vinha de uma carga de soja, o caminhão pesado, as molas gemendo a cada desnível do asfalto irregular, e eu já tinha virado a noite no volante, o corpo doendo em lugares que eu nem sabia que podiam doer. O pescoço duro, a mão calejada agarrada no volante com uma força desnecessária, e o silêncio lá dentro da cabine era quase palpável. Só o ruído monótono do motor e o arrastar dos pneus no chão molhado por uma garoa fina que caía desde o fim da tarde, uma garoa insistente, daquelas que não parecem chuva de verdade, mas encharcam tudo, deixando a paisagem com um brilho fantasmagórico. Eu estava naquele estágio de cansaço onde a gente começa a ver coisas. As sombras da mata parecem ter formas, os olhos ardem e a mente divaga para longe, para casa, para a família que eu mal via, para uma vida que parecia de outra pessoa. E foi exatamente nesse estado de semi-torpor que eu vi a luz. Uma luz que não combinava com o cenário, uma luz vermelha, piscando, logo ali, na beira da estrada. Meu primeiro pensamento foi de alívio. Finalmente um posto de gasolina, ou talvez um caminhão quebrado, uma chance de parar, esticar as pernas, tomar um café forte e talvez conversar com alguém. Mas à medida que eu me aproximava, o alívio virou uma pontada de curiosidade e depois um frio na boca do estômago que não tinha nada a ver com o ar da noite, era um frio de pressentimento. Um daqueles alertas silenciosos que a gente aprende a reconhecer depois de tantos anos na estrada. Não era um caminhão, era um carro pequeno, um Fiat 147 modelo velho, com a traseira afundada na lama do acostamento, os faróis desligados e a luz de alerta, aquela luzinha vermelha piscando sem parar. O pneu dianteiro do lado do motorista estava completamente furado, rasgado, quase fora do aro. O para-brisa estava sujo, embaçado por dentro, e a cena inteira me pareceu estranhamente abandonada, como se o carro estivesse ali há horas, ou talvez dias. Mas o que mais me intrigou, o que realmente me fez frear o caminhão, foi o fato de que não havia ninguém ali, não tinha motorista, não tinha carona, não tinha ninguém tentando trocar o pneu, nem mesmo um bilhete ou uma toalha na janela para sinalizar. A porta do motorista estava aberta, escancarada, e a luz interna, aquela que acende quando a porta está aberta, estava acesa, derramando um halo amarelado sobre o chão enlameado. Eu parei meu Scania alguns metros à frente, a caixa de marchas estalando, e desci, sentindo a lufada de vento gelado no rosto com o som da garoa caindo sobre o meu boné. O ar tinha um cheiro forte de terra molhada e mato, mas também tinha um cheiro estranho, um cheiro que eu só fui identificar depois e que me assombraria por muito tempo. Eu andei devagar em direção ao carro, o pneu do meu caminhão afundando um pouco na terra mole, o farol do meu caminhão iluminando a cena com uma clareza brutal. Olhei para dentro do Fiat e vi que a chave estava no contato, e um maço de cigarros e um isqueiro estavam no painel. Parecia que a pessoa tinha acabado de sair.
Mas o que me fez parar de repente, o que me fez sentir um calafrio que desceu pela espinha e me gelou o corpo inteiro, foi o que eu vi no banco do passageiro. No banco, havia uma pequena mochila de lona, daquelas antigas, com umas listras verdes e brancas, e em cima dela, uma pequena caixa de fósforos, daquelas de palito de madeira, e ao lado, um copo de plástico descartável de café que ainda tinha um restinho do líquido escuro no fundo. A cena era tão comum, tão prosaica, que me fez duvidar da minha própria mente. O que havia de estranho naquilo? Mas então eu percebi. O copo, os cigarros, o isqueiro, a mochila, tudo estava lá. Mas não havia nada, absolutamente nada, que me indicasse a presença de um motorista. Eu me aproximei um pouco mais e foi aí que o meu estômago revirou. No chão do carro, do lado do passageiro, havia um chinelo velho e gasto, do tipo que a gente usa no dia a dia. E em cima do chinelo havia uma mancha escura, pequena, do tamanho de uma moeda de 10 centavos, mas de uma cor que me fez prender a respiração. Uma cor que eu sabia muito bem o que era: sangue. Não era uma poça, era só uma mancha, mas era inconfundível. O sangue seco tinha uma tonalidade escura, quase preta, e o cheiro, aquele cheiro que eu tinha sentido no ar, aquele cheiro de ferrugem misturado com algo mais, era o cheiro de sangue coagulado. Eu dei um passo para trás, meu coração batendo tão forte que eu podia sentir as batidas no meu peito. Eu comecei a procurar o motorista, gritando: "Ei, tem alguém aí?" Mas só o som da minha própria voz ecoava na escuridão da mata, e eu juro que por um instante a minha voz voltou, mas distorcida como um sussurro abafado que dizia: "Não, eu não sou de ter medo, não sou de acreditar em histórias de assombração. Sou um homem de fé, de trabalho duro." Mas naquele momento, o meu corpo todo me dizia para ir embora, para entrar no caminhão e acelerar o mais rápido possível. Mas a minha mente, o meu lado investigativo, aquele que queria uma explicação para tudo, me dizia que eu não podia ir embora, não podia deixar aquilo para trás, e eu, como um tolo, dei mais uma olhada no carro. Não havia sinal de luta, não havia nada revirado, tudo parecia ter sido abandonado de repente, em um segundo, como se o motorista tivesse simplesmente evaporado. Eu me afastei do carro, olhei para a mata escura e densa, com as árvores altas balançando com o vento, e a sensação de que havia alguém ali me observando era tão forte que me fez tremer. Eu voltei para o caminhão, a adrenalina correndo nas minhas veias. Liguei o motor, engatei a primeira e segui em frente, mas a imagem daquele chinelo com a mancha de sangue ficou gravada na minha retina, e a cada quilômetro que eu percorria, a minha mente trabalhava para encontrar uma explicação, uma racionalização. Eu pensei em ligar para a polícia, mas para quê? A polícia mais próxima ficava a horas de distância e eu não tinha telefone, e mesmo se tivesse, o que eu ia dizer? Eu vi um carro abandonado com uma mancha de sangue, mas não tinha ninguém e eu não vi nada, só senti um frio na espinha. Eles iam me achar louco, ou pior, iam me suspeitar de alguma coisa. Eu decidi que a melhor coisa a fazer era ir em frente, esquecer o que eu tinha visto e seguir com a minha vida. Mas a vida, ou melhor, a estrada, não me deixou esquecer. A partir daquela noite, o meu sono, que já era leve, se tornou um tormento. Eu tinha pesadelos com a escuridão da mata, com o som do vento que parecia um sussurro e com a imagem daquele chinelo, do copo de café, da caixa de fósforos e da mancha de sangue que parecia crescer a cada vez que eu fechava os olhos. Eu cheguei no meu destino, descarreguei a soja e peguei outra carga, mas a estrada não era mais a mesma para mim. As paisagens que antes eram familiares se tornaram ameaçadoras, e a solidão que eu tanto apreciava se tornou um fardo, porque eu sentia que não estava mais sozinho, que havia algo me acompanhando. Foi a partir daí que o mistério começou a se aprofundar, porque eu comecei a ouvir coisas. O rádio do caminhão, que só pegava emissoras de notícias e de música sertaneja velha, começou a dar interferência.
Um chiado que era interrompido por um murmúrio, um som abafado, como se alguém estivesse tentando falar, mas com a boca cheia de água. E por mais que eu mudasse de estação, o murmúrio continuava. E a cada noite que passava, o som parecia mais e mais alto, mais e mais claro, até que eu comecei a achar que era uma voz que me chamava. Eu comecei a prestar atenção em outros caminhoneiros, a conversar com eles nos postos de gasolina, a tentar pescar alguma informação, mas todo mundo parecia evitar o assunto, desviar o olhar quando eu falava de coisas estranhas na BR-135. Eu ouvi histórias de vultos na beira da estrada, de luzes que seguiam os caminhões, de carros que apareciam e desapareciam. Mas eram sempre histórias contadas em voz baixa, como se fossem segredos que não podiam ser ditos em voz alta. E o medo deles era palpável, um medo que eu entendi quando o mistério passou a me seguir de verdade. Em uma noite, eu parei para dormir. Estacionei o Scania em uma clareira ao lado da estrada, o motor desligado, o silêncio da noite, daquelas noites de interior onde o único som é o dos grilos e do vento me envolvendo. E eu estava quase pegando no sono quando eu ouvi um som que me fez pular do banco. Era o som do rádio que eu tinha desligado, mas que agora estava ligado, chiando, e o murmúrio de novo, mas dessa vez, mais claro do que nunca, eu pude distinguir uma palavra, uma única palavra: cadeira. Eu não entendi, mas a palavra me assustou, e eu, em um impulso irracional, saí da cabine e comecei a procurar, a me mover no escuro, com uma lanterna na mão, procurando o que eu não sabia. Eu procurei em volta do caminhão, na beira da mata, e não encontrei nada, mas a palavra cadeira ficou ecoando na minha mente, e eu voltei para a cabine, liguei o motor, engatei a marcha e segui em frente, com o coração na garganta. Eu tentei racionalizar, tentei me convencer de que eu tinha sonhado, de que o rádio tinha tido algum defeito, de que a palavra tinha sido só o som de um chiado, mas eu não conseguia. A minha mente estava tão cansada, tão cheia de medo e de dúvidas, que eu já não sabia mais o que era real e o que era invenção. E as coisas continuaram, a cada noite, um som diferente. Um barulho de passos do lado de fora do caminhão, uma sombra que passava em frente ao farol e desaparecia, um cheiro de café que eu sentia no ar, o mesmo cheiro de café que vinha do copo abandonado. Eu comecei a duvidar da minha própria sanidade. Será que eu estava ficando louco? Será que a estrada, a solidão, o cansaço estavam me fazendo perder o juízo? E foi aí que eu comecei a minha busca por uma explicação, por uma verdade que me libertasse do medo. Eu comecei a conversar com as pessoas que viviam na beira da estrada, nos povoados pequenos que a gente passa sem notar. E foi em uma vendinha velha, onde a senhora, uma mulher com a pele enrugada e os olhos cansados, me disse que a BR-135 era a Estrada da Cadeirinha. Eu perguntei o que ela queria dizer com isso, e ela me disse que a história era velha, que era uma história de motoristas que tinham encontrado uma cadeira de rodas na beira da estrada, vazia, com uma mancha de sangue, e que depois disso eles eram assombrados por sons e por vozes que falavam a palavra cadeira. A história me arrepiou, mas também me deu um novo fôlego, porque finalmente eu tinha uma pista, um elo entre o que eu tinha visto e o que eu estava vivendo. Eu comecei a pesquisar, a perguntar, a procurar por notícias antigas, por relatos de acidentes, mas eu não encontrava nada, absolutamente nada, que falasse de um Fiat 147 com um motorista em cadeira de rodas ou de um acidente que tivesse acontecido naquele trecho. Era como se a história tivesse sido apagada, como se o que tinha acontecido tivesse acontecido apenas na minha mente. Mas a mancha de sangue, o chinelo e o som da palavra cadeira me diziam que não, que a história era real. O mistério se tornou uma obsessão.
E eu comecei a dirigir por aquela rota de novo e de novo, na esperança de encontrar a resposta, a esperança de encontrar o que tinha acontecido com o motorista do Fiat 147. Eu comecei a ter alucinações. Eu via a imagem da cadeira de rodas na beira da estrada. Mesmo quando eu sabia que ela não estava lá, eu via o vulto de um homem mancando, desaparecendo na mata. E eu ouvia o som de rodas de cadeira de rodas, o som de um metal rangendo, ecoando na escuridão. Eu estava exausto, fisicamente e mentalmente. Eu não dormia mais. Eu só dirigia, com o objetivo de encontrar a verdade. Mas a verdade não vinha. E foi em uma noite que parecia idêntica àquela primeira, com a mesma garoa fina, com o mesmo cheiro de terra molhada, que o clímax aconteceu. Eu estava dirigindo na BR-135, na mesma reta infinita onde eu tinha visto o carro, e eu vi a luz de novo, a luz de alerta, piscando, e o meu corpo inteiro se contraiu. O meu coração disparou, e eu, como um tolo, parei o caminhão de novo, desci de novo, e andei em direção ao carro. Mas dessa vez não era um Fiat 147, era um carro moderno, uma picape, com a porta do motorista aberta, a chave no contato, a luz interna acesa e a mesma mochila de lona. Mas dessa vez não havia uma caixa de fósforos. Havia um celular, um smartphone com a tela acesa e a minha foto na tela, uma foto que tinha sido tirada de dentro do meu caminhão sem que eu soubesse. E ao lado da foto, uma única palavra: você. Eu não sabia o que pensar, o que sentir, o que fazer. O ar me faltou e eu caí de joelhos na beira da estrada, o meu corpo tremendo, o meu estômago se revirando, e eu comecei a chorar. Um choro de pavor, um choro de exaustão, um choro que vinha da alma. Porque eu percebi, naquele momento, que não era o carro, não era o chinelo, não era o som da palavra cadeira, era a estrada que era a assombração, a estrada que se alimentava de motoristas curiosos, a estrada que criava o mistério e que me transformava no próximo enigma, no próximo relato de caminhoneiro que aterrorizaria os próximos. E a dor daquela solidão, daquela constatação, foi a pior dor que eu já senti na minha vida. Eu não sei o que aconteceu com o motorista da picape. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu simplesmente entrei no meu caminhão, liguei o motor e dirigi, e dirigi, e dirigi, e nunca mais parei. Eu não tenho mais casa, não tenho mais família, não tenho mais nada. Eu só dirijo. E a cada vez que eu passo por um trecho vazio, eu sinto a presença. Eu sinto o frio na espinha. E eu ouço o som daquele murmúrio no rádio. E eu vejo a imagem daquele chinelo com a mancha de sangue. E eu sei que o meu relato, a minha história, é o próximo eco da BR-135 e que eu serei o próximo mistério que um caminhoneiro vai tentar desvendar. E eu só queria que alguém entendesse que a estrada não é só asfalto, ela é uma criatura viva, que se alimenta de medo, de mistério, de solidão, e que a gente que vive nela é só o seu alimento. E eu me tornei a própria história que eu estava tentando desvendar. A estrada, para um caminhoneiro da minha época, lá no final dos anos 80, era a única realidade que importava. Era o meu mundo. E a gente que vivia na boleia de uma Scania 113 ou de um Mercedes-Benz velho, a gente se acostumava com a solidão, com o silêncio, com a rotina que era sempre a mesma. A gente aprendia a amar a monotonia, porque a monotonia era a única coisa que nos dava uma sensação de segurança, de que tudo estava no seu devido lugar. E eu era um desses. Eu era um homem de rotina, um homem de hábitos, um homem que confiava em um mundo onde as coisas eram o que pareciam ser. Eu dirigia pela mesma rota há mais de 20 anos.
uma rota que passava pelas planícies intermináveis do Mato Grosso do Sul, onde o asfalto se estendia como uma linha reta que parecia rasgar o horizonte. E o único som era o do meu motor e o do vento que entrava pela janela. E eu me sentia em casa, em paz, porque eu conhecia cada curva, cada buraco, cada posto de gasolina, e eu sabia que não havia surpresas, não havia nada que pudesse me assustar. Eu dirigi na minha vida centenas de milhares de quilômetros e eu juro pela vida da minha mãe, que eu nunca tinha visto o que eu vi naquela noite. E o que eu vi me assombrou de uma forma que eu não achei que fosse possível. Eu vinha de uma carga de milho, o caminhão pesado, as molas gemendo a cada desnível do asfalto, e eu estava cansado. Mas o cansaço era aquele cansaço bom, o cansaço do trabalho duro, o cansaço que me dava a sensação de que a minha vida, ela estava no lugar certo, e que eu estava fazendo o que eu devia fazer. E no meio daquela planície vazia, onde a única luz era a luz da lua e dos meus faróis, eu vi um caminhão que me fez gelar até a alma. Era o meu caminhão. Era uma Scania 113, do mesmo ano, da mesma cor, o mesmo modelo, o mesmo baú, as mesmas marcas de ferrugem, as mesmas avarias que eu tinha consertado com as minhas próprias mãos. Era o meu caminhão, mas não era o meu caminhão, porque ele estava vindo na direção contrária, e no volante, sentado no meu lugar, havia um homem que parecia ser eu. O meu corpo se contraiu, o meu coração disparou, e eu, em um impulso de pânico, desviei o meu olhar, e quando eu olhei de novo, o caminhão já tinha passado. E eu, em um momento de negação, tentei me convencer de que era só uma coincidência, que era só um caminhão parecido, um caminhão que tinha a mesma cor, o mesmo modelo, o mesmo baú, mas o meu estômago me dizia que não, que aquilo que eu tinha visto era real e que aquilo que eu tinha visto era eu. Eu segui em frente, o corpo tremendo, o coração batendo tão forte que eu podia sentir as batidas no meu peito e a minha mente trabalhando para encontrar uma explicação, uma racionalização. Mas eu não encontrava, porque a única explicação era a que me aterrorizava. A única explicação era que eu tinha visto o meu próprio caminhão com um homem que era a minha cara, vindo na direção contrária. E a partir daquela noite, a minha rotina, a minha solidão, a minha vida, ela se transformou em um pesadelo, porque eu comecei a ver ele, o outro eu, o meu sósia, o meu doppelganger, em todos os lugares. Eu vi ele em um posto de gasolina, com a minha mesma camisa, com o meu mesmo boné, bebendo um café na minha caneca favorita, e o medo de ser descoberto, o medo de ser confrontado, me fez virar as costas e ir embora, e eu entrei no meu caminhão e acelerei o mais rápido que eu pude, na esperança de que eu não tivesse sido visto. Mas eu sabia que ele tinha me visto, porque quando eu olhei no retrovisor, a caneca de café estava na minha mão, a minha caneca que eu tinha deixado no painel, agora estava na minha mão, e eu, em um impulso de pânico, joguei a caneca pela janela, e ela se partiu em 1000 pedaços, e o som do vidro quebrando, me fez chorar. E as coisas continuaram. A cada dia, o medo crescia, a paranoia me consumia. Eu via o meu sósia em todos os lugares, em todas as cidades que eu passava, em todos os postos de gasolina que eu parava, e ele estava sempre fazendo o que eu devia estar fazendo, mas de uma forma que me aterrorizava. Eu vi ele comendo a minha comida favorita, um arroz com feijão e bife, mas ele não comia com a mesma alegria que eu. Ele comia com um sorriso de escárnio, um sorriso de quem estava se divertindo com a minha desgraça. E eu me escondi no banheiro, e eu chorei. E eu não conseguia mais comer, eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia mais viver, porque eu sentia que a minha vida, ela estava sendo reescrita, que a minha vida, ela estava sendo roubada, e eu não sabia por quem ou por quê. E a minha mente, ela começou a se partir.
Eu comecei a duvidar da minha própria memória. Eu não sabia mais o que era real e o que era invenção. Eu via o meu caminhão com um adesivo novo, um adesivo que eu tinha certeza que eu não tinha colocado. E eu via o meu caminhão com um arranhão que eu não me lembrava de ter feito, e eu, em um impulso de pânico, tentava consertar, tentava arrumar, mas o arranhão, ele voltava com a mesma rapidez com que eu o tirava, e eu comecei a achar que eu estava ficando louco, que a solidão da estrada, ela estava me corroendo por dentro e que eu estava criando um fantasma de mim mesmo para me assombrar. Mas o fantasma, ele era real, eu podia ver ele. Eu podia ver o meu doppelganger e ele estava sempre um passo à frente. Ele estava sempre me mostrando que a minha vida, ela estava sendo apagada e que a vida dele, ela estava sendo escrita. E eu, em um momento de desespero, decidi que eu tinha que confrontar ele. Eu tinha que ir atrás dele. Eu tinha que saber quem ele era e por que ele estava fazendo aquilo comigo. E eu comecei a dirigir sem parar, a dirigir com a única missão de encontrar ele, e em uma noite que parecia idêntica àquela primeira, com a mesma escuridão, com a mesma solidão, eu vi ele, eu vi o caminhão dele, parado no acostamento, e eu, em um impulso de puro pânico, parei o meu caminhão e saí, e andei em direção ao caminhão dele, com o coração na garganta, o corpo tremendo, as mãos suando, e eu me aproximei, e eu olhei para dentro da cabine, e eu vi ele, eu vi o meu doppelganger com a minha mesma camisa, com o meu mesmo boné, e ele me olhou e deu um sorriso de quem sabia de uma coisa que eu não sabia, um sorriso que me gelou até a alma, e eu, em um impulso de puro pânico, bati na janela e gritei: "Quem é você?" E o meu sósia, ele não respondeu, ele só olhou para o lado, e eu olhei para o lado, e eu vi o meu caminhão parado no acostamento, e no volante, sentado no meu lugar, havia um homem que parecia ser um homem que estava me olhando com os mesmos olhos de pânico que eu estava olhando para o meu doppelganger. E o mundo em que eu vivia, se partiu em dois, e eu, em um momento de puro terror, olhei de novo para a cabine do caminhão dele, e eu não vi mais ninguém, e eu não vi mais nada, e eu olhei para o meu caminhão, e o meu caminhão, ele não estava lá, e eu me virei para o meu lado, e eu vi um espelho que estava em um caminhão que não era o meu, e eu me olhei no espelho, e a minha cara estava diferente. A minha cara estava velha, a minha cara estava cheia de rugas, a minha cara estava cansada e a minha camisa, ela estava diferente. E o meu boné, ele estava diferente. E eu me virei para o meu lado e eu vi um caminhão que não era o meu. E eu olhei para a minha mão e a minha mão, ela estava segurando um objeto que eu tinha certeza que eu tinha perdido há anos, um relógio de bolso, o relógio de bolso do meu pai, e o meu doppelganger, ele estava no meu caminhão, e ele estava sorrindo, e ele me deu um aceno de cabeça, e ele acelerou, e eu caí de joelhos, e eu chorei por um tempo que eu não sei, e quando eu levantei, eu entrei no meu caminhão, o caminhão que não era o meu, e eu dirigi, e eu dirigi, e eu dirigi, e eu nunca mais parei, porque eu soube naquele momento que eu não era mais o Jairo que eu conhecia, que o meu doppelganger, ele tinha me roubado a minha vida, a minha memória, a minha identidade, e que eu era o fantasma que assombra a estrada e que a minha vida, ela tinha se tornado um eco do que eu era. E eu vivo para encontrar ele. Eu vivo para encontrar o Jairo que eu era. E eu vivo para me confrontar. E para saber se a vida que eu vivo é a vida que eu devia viver. E eu me tornei a própria solidão. A solidão que não tem nome, a solidão que não tem rosto. E eu me tornei a própria assombração. A assombração que não tem explicação.
Para um caminhoneiro como eu, sempre foi um tipo de segunda casa, um labirinto de asfalto e concreto que se estendia por milhares de quilômetros. Um lugar onde a gente se sentia mais à vontade do que na nossa própria cama, mais familiarizado com o cheiro de diesel e do ar seco das cabines do que com o perfume da mulher ou com o cheiro da comida de casa. Sabe? Era a nossa vida. E a gente aprendia a amar a rotina, a solidão, o silêncio que só era quebrado pelo ronco do motor e pelo som das músicas, que a gente escolhia a dedo para passar o tempo. E eu era um desses. Eu adorava o meu trabalho, adorava a liberdade, e por isso o que aconteceu comigo me pegou completamente de surpresa, porque não devia ter acontecido. Não devia ter acontecido com um cara como eu, que era tão cético, tão pragmático, que vivia a vida com o pé no chão, sempre buscando uma explicação lógica para tudo. Mas a estrada, ela tem os seus próprios mistérios, as suas próprias leis, e às vezes ela nos mostra que a lógica é uma invenção humana, uma invenção que não se aplica aos caminhos que a gente percorre na calada da noite. A minha história, ela não começa com um susto, não começa com um barulho estranho ou com uma figura fantasmagórica. Ela começa com uma gentileza, com uma coisa que a gente, caminhoneiro, é ensinado a fazer, a ajudar o próximo, porque a gente sabe que na estrada a gente é tudo o que a gente tem, e eu, como um bom samaritano, decidi parar para ajudar um carona, um rapaz, um moleque, que estava no meio da neblina da Serra Gaúcha, na estrada que liga Lages à Vacaria, um trecho de estrada que eu já tinha feito dezenas de vezes. Um trecho que eu conhecia como a palma da minha mão, um trecho que parecia estar se dobrando em si mesmo. Era final dos anos 90, e eu estava com um Scania 113, daqueles mais velhos, mas que era o meu xodó, a minha casa, e eu estava com uma carga de móveis, de São Paulo para Porto Alegre, e eu já tinha virado à noite, o corpo doendo, mas o espírito leve, porque a carga estava tranquila, e eu já estava perto do meu destino, e o meu único desejo era entregar a carga, pegar o meu pagamento e ir para casa, ver a minha mulher e o meu filho que estava nascendo. A neblina, ela era densa, tão densa, que eu mal conseguia ver a beira da estrada, mas eu me guiava pelos reflexos dos olhos dos animais que cruzavam a pista e pelas placas que pareciam surgir do nada e desaparecer com a mesma rapidez. E no meio daquela neblina toda, eu vi ele, o moleque, na beira da estrada, de mochila nas costas, o cabelo preto, os olhos arregalados e uma camisa de flanela, daquelas que a gente usava nos anos 70, e um tênis All-Star velho. E o moleque me olhou e fez o sinal, aquele sinal universal, o polegar para cima, e eu, como um tolo, em uma onda de compaixão que eu não sei de onde veio, parei o caminhão, a caixa de marchas estalando, e abri a porta, e o moleque entrou, o corpo dele gelado, e ele me olhou e deu um sorriso que me arrepiou a espinha. Ele me agradeceu e disse que o nome dele era Pedro, e eu disse que o meu nome era Lucas, e ele se ajeitou no banco e eu segui em frente. E por um tempo, o silêncio voltou a reinar na cabine, só que dessa vez, o silêncio era diferente. Era um silêncio pesado, um silêncio de que algo estava prestes a acontecer. E o meu instinto, aquele mesmo instinto que me avisou que o meu corpo estava se cansando, começou a gritar para eu ir embora, para eu largar o moleque em algum lugar e seguir o meu caminho. Mas a minha educação, o meu lado humano me dizia que eu não podia fazer aquilo. Eu não podia deixar o moleque no meio do nada, na neblina, e eu seguia em frente. E foi aí que o moleque começou a falar de coisas que me arrepiaram, a falar que a estrada, ela não era reta, que a estrada, ela se dobrava sobre si mesma, que a estrada, ela era viva, e que ela se alimentava de tempo, e que ela podia fazer com que o tempo
para quem estava nela, fosse diferente do tempo de quem estava fora dela. E eu, como um cara de fé, de pé no chão, comecei a rir de nervoso, a rir para tentar afastar o medo que estava me crescendo no peito. E eu disse para o moleque: para de falar besteira, moleque, a estrada é só asfalto, ela não se dobra, ela não se alimenta de tempo. E o moleque me olhou e deu um sorriso de quem sabia de uma coisa que eu não sabia, um sorriso que me fez calar a boca. E as coisas começaram a ficar estranhas, a neblina. Ela ficou mais densa, tão densa que eu não via mais nada. E eu comecei a me guiar só pelas placas que eu já conhecia de cor. E eu comecei a perceber que a gente estava passando pelas mesmas placas, as mesmas placas, com os mesmos nomes de cidades, de novo e de novo. E o meu coração começou a bater mais forte. E eu olhei para o relógio do painel, e ele estava marcando as 3 da manhã. E eu sabia, eu tinha certeza, que eu tinha saído de casa às 10 da noite e que a gente já devia ter chegado em Vacaria e que o relógio não podia estar marcando às 3 da manhã. Não podia. E o moleque, ele me olhou e disse: eu te falei, a estrada, ela se dobra sobre si mesma e o tempo, ele se dobra com ela. E a voz dele, que antes era uma voz de moleque, agora era uma voz grave, uma voz de homem, uma voz que me gelou até a alma. E o medo se transformou em desespero. E eu comecei a acelerar o mais rápido que eu podia, na esperança de sair daquela neblina, daquela loucura. Mas por mais que eu acelerasse, a gente continuava no mesmo lugar, passando pelas mesmas placas, os mesmos nomes, o mesmo cheiro de mato e de terra molhada, e o mesmo som de nada, só o som do motor e do chiado do rádio que parecia estar tentando se sintonizar em uma frequência que não existia. E o moleque, ele começou a falar da minha vida, a falar de coisas que ele não podia saber, a falar da minha mulher, a falar do meu filho que estava nascendo, a falar de um problema de saúde que eu tinha no joelho, a falar de coisas que eu só tinha contado para a minha mulher e para o meu médico, e eu comecei a tremer como uma folha no vento, e eu não conseguia mais respirar, e eu parei o caminhão, a caixa de marchas estalando, e eu me virei para ele, e com o coração na garganta, e eu disse: quem é você? E o moleque me olhou e deu um sorriso que era tão puro, que era tão inocente, que me fez duvidar da minha própria mente. E ele disse: eu sou o que a estrada se alimenta, eu sou o tempo, e eu sou a sua solidão. E a voz dele, que era uma voz de homem, agora era uma voz de uma criança, uma voz que me fez chorar. E eu me virei para o meu lado e eu comecei a procurar o meu salva-vidas, o meu único elo com o mundo real. E eu peguei o celular e eu liguei para a minha mulher. E a voz dela, que antes era uma voz de amor, agora era uma voz de preocupação, uma voz de pânico. E ela me disse que eu não tinha saído de casa, que eu estava deitado na cama, que eu estava dormindo, e que eu estava tremendo e chorando, e eu disse para ela que não, que eu estava na estrada, que eu estava dirigindo, que eu tinha um carona. E ela me disse que eu não tinha, que o meu caminhão estava na garagem, e que o meu filho, que eu achava que estava nascendo, já tinha 2 anos, e que eu já estava dirigindo para casa há 2 dias. E o mundo em que eu vivia, se partiu em 2, e eu comecei a gritar para o moleque, a gritar para a estrada, a gritar para a neblina, e o moleque me olhou e disse: eu te falei, a estrada, ela se dobra sobre si mesma, e o tempo, ele se dobra com ela. E a voz dele era a voz da minha mulher, e a voz do meu filho, e a voz de um velho caminhoneiro que eu conhecia, e eu, em um impulso de puro pânico, saí da cabine, a porta do caminhão batendo, e eu comecei a correr para a neblina, na esperança de encontrar o mundo real, a esperança de encontrar a minha família, a esperança de encontrar uma explicação, mas a neblina, ela me engoliu, e eu não vi mais nada, e eu não ouvi mais nada, só o som da minha própria respiração, o som do meu próprio medo.
E foi só anos depois, olhando para trás, que eu percebi que a estrada, ela não era só um lugar para se trabalhar. Ela era um lugar para se viver, para se morrer, para se perder, e que eu tinha me perdido na neblina, e que o meu corpo, que estava tremendo na cama, era só o eco do meu corpo que estava na estrada, e que o meu filho, que eu achava que tinha 2 anos, já tinha 20, e que a minha mulher, ela já não era mais a mesma, e que a minha vida, ela tinha se dobrado, e que eu, o homem que sempre buscou uma explicação lógica para tudo, me tornei o próprio mistério que a estrada se alimentava, e eu passei a ser o carona que um dia alguém vai parar para ajudar e que vai contar a minha história de um caminhoneiro que se perdeu na neblina e que se tornou o próprio tempo, e que a solidão que eu tanto amava, se tornou o meu único companheiro.